é o reino celestial, que pertence ao reino do céu. Às vezes eu fico perguntando, este amor maravilhoso de Deus. Porque tudo aqui na terra um dia vai acabar. E seu reino é verdadeiro. E esse reino só é alcançado pela fé. Só pela fé. Porque o reino de Deus não é visível. Não é alcançado por forças humanas, mas é pela fé. Você tem que ter fé naquilo que Deus diz, para que você possa obter o resultado deste reino. Agora, sabe por que Jesus teve que vir aqui na terra? Ele queria dar um recado para cada um de nós. Que tudo que está acontecendo iria acontecer. E tudo que ele diz vai acontecer. Que um dia ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Agora, cabe a você acreditar ou não. E isso dobrou a nossa responsabilidade. Porque se nós não obedecemos a sua palavra, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Assim como o povo do passado rejeitaram a Deus. E quando nós não obedecemos, nós estamos rejeitando a Deus. Às vezes você pode até falar que povo ingrato é esse que rejeitou a Deus. Deus veio para salvar, Deus veio para amar, para ajudar. E o povo rejeitaram. Agora eu faço uma pergunta. Nós não somos diferentes daquele povo. Porque se nós não obedecer às suas palavras, nós estamos rejeitando o poderoso Deus. Porque se nós falamos que amamos a Deus, nós temos que obedecê-lo. Se nós falarem que obedece a Deus e não obedecer, nós somos mentirosos. Nós não amamos de verdade porque não obedecemos. Crer em Deus é uma coisa, obedecer é outra. Não existe pessoa mais crente do que o diabo. O diabo crê em Deus de tal maneira que até treme de medo. Mas só que ele não respeita e não obedece a Deus. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos rejeitando a Ele. Porque foi Ele mesmo que trouxe para nós essa mensagem. Por isso Jesus veio, viveu nesse mundo como ser humano e falou essas coisas para que nós possamos entender, para que nós possamos acreditar e ter fé. É o próprio Deus, porque se nós não obedecemos a Ele, nós não estamos rejeitando outra pessoa a não ser o próprio Deus, como fizeram o povo do passado. Então, por isso, meus queridos amigos, nós ainda temos uma
uma escolha para fazer. Ainda é tempo de nós escolher. Porque foi o próprio Deus que veio aqui. E ele veio para dar um anúncio para nós. De todas essas coisas que está acontecendo, que vai acontecer. Por isso nós não devemos rejeitá-lo. Faça uma escolha na sua vida. Porque muitas vezes nós falamos de Deus, fala, as pessoas acham que é uma brincadeira. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você acredita ou não, mas vai acontecer exatamente como Deus disse, porque foi Ele que veio aqui na terra. E com sua própria boca, Ele deixou para nós um recado. E nós temos que cumprir. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa. Não queira encontrar Deus como seu juiz. Mas sim, eu torço para que você encontre Deus como seu advogado. Porque o advogado, ele pode defender a sua causa. Mas o juiz, ele só declara a sentença que já foi julgada. Então é tempo ainda. Como eu já disse, você está esperando o que deste mundo? Esse mundo já está na decadência. O mundo tem um determinado tempo para ele acabar. E chegou a hora. Chegou a hora de Deus acertar as contas contra o pecado. Todo mundo aí apavorado por causa do coronavírus. Mas não tem motivo para tanto apavoro. Porque o coronavírus não é o fim. Ele é apenas o começo do fim. Dias piores virão. Prepare o seu coração. Porque dias de horrores ainda vão vir. Coronavírus é apenas um alerta. É mais ou menos Deus dizendo assim, olha, tá vendo o que eu falei? Porque isso é profecia que foi falado há 2000 anos atrás. Está acontecendo. E Deus está dando um alerta para o ser humano, olha, tudo que eu falei está acontecendo e vai acontecer mais. Porque diz as Sagradas Escrituras que dias piores, dias de horrores virão sobre a terra. Isso você queira aceitar ou não, você acredita ou não, isso não tem problema para Deus. Só que o que Deus diz, porque Deus fala uma vez só, e depois vai acontecer. E o que Deus disse vai acontecer. Ele disse que essas coisas, fome, guerra, doença, é apenas o princípio do fim. Que dias piores virão. Agora nós é que decidimos. Para você livrar desses horrores que está por vir, somente uma escolha certa que você fazer. Dependendo da escolha que você fizer hoje, você pode ser liberto dessa condenação que vai acontecer. Porque
se você não fizer a escolha certa, isso cabe a você, não cabe a Deus. Deus só vai cumprir o que Ele diz. Mas Ele já fez a promessa. Se você fazer a escolha certa, Ele vai livrar você, Ele vai livrar mim, vai livrar nós das grandes tragédias que vai acontecer nessa terra. A palavra de Deus nos garante que antes desses grandes acontecimentos, Jesus voltará e buscar os seus escolhidos. E os seus escolhidos não são aqueles melhores que os outros, são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Agora depende da escolha que você fizer. Pode libertar você. Porque senão, se você não fazer uma escolha certa ao lado de Deus, você vai enfrentar a ira de Deus em sua vida. Deus reservou a sua ira para ser derramado no mundo nos finais dos tempos. Todas as afrontas que fizeram contra Deus está lá. Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade. Todos aqueles que não obedecem às suas palavras passarão por grandes tormentos aqui na terra. Coisas horrorosas. A palavra de Deus nos garante que o ser humano vai pedir a morte para morrer e a morte vai fugir dele. Esta é a palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus. Se você crê ou não, é um problema seu. Mas vai acontecer segundo a palavra de Deus. E que Deus te abençoe e te guarde. Que essas palavras possam entrar no teu coração. E faça uma decisão enquanto é tempo. Porque senão vai chegar um dia que será tarde demais. Deus te abençoe e te guarde. Lembra-se, o coronavírus é apenas o começo.